não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Voltando ao Aristóteles, por onde você começa o Aristóteles? Bom, eu comecei pela metafísica, que não é um livro, é uma coleção de apostilas feitas em épocas diferentes sobre assuntos diferentes, que alguém juntou. Então é um livro meio descosido. Mas os temas principais do Aristóteles estão lá. Mas o livro dos tópicos é absolutamente essencial. Não é curioso? Muitas pessoas prestam atenção nos analíticos, que são os tratados de lógica, mesmo, de lógica formal, e passa por cima dos tópicos, né? Com um certo desprezo. Quer dizer, a dialética é uma ciência menos exata do que a lógica, né? Bom, mas a ciência inexata é o que você precisa para chegar às premissas verdadeiras. Daí, quando você tem as premissas verdadeiras, entra a ciência exata. Então, os tópicos são um livro fundamental. Tudo que Aristóteles escreveu é importante. Às vezes você pega uns livros dele lá, sei lá, sobre os meteoros. Você tem descobertas filosóficas lá. Existe um livro de Aristóteles que é muito interessante, que na verdade não parece, a autoria não é muito comprovada, mas parece ser um livro de Aristóteles que se chama Perguntas ou Questões, onde ele faz uma lista de milhares de perguntas, que é coisa que ele não sabe a resposta. Quando você vai ver, a maior parte daquelas não foi respondida até agora. Então você vê, Aristóteles tinha consciência de um negócio que eu chamei depois o mapa da ignorância. Quer dizer, o que eu precisaria saber para entender aquilo que eu sei. Se você não tem o mapa da ignorância, você não sabe para onde ir, você não sabe qual é a próxima etapa. Também existe, o mapa da ignorância também é importante pelo seguinte: em cada época você adquire novos conhecimentos e você perde alguns. Quer dizer, coisas que estavam claras para uma certa época e que na época seguinte já se perderam, o pessoal não entende mais. Não é isso? Então, aí eu acho que o Jean Fourastier que falava, né, da história da ignorância, a história do esquecimento. Isso é muito importante, tanto na sua vida pessoal, quanto para a aquisição dessa consciência de unidade do mundo do conhecimento. Note que essa unidade ela é simplesmente potencial. Se você tentar fazer uma unificação dos conhecimentos, como sendo uma doutrina objetiva, um conjunto de teses que condensa todo o conhecimento existente, você não consegue. O Bertrand Russell e Alfred Whitehead tinham este sonho da enciclopédia do conhecimento e viram que não dava para fazer. Então só existe a unificação na consciência do indivíduo. Portanto, é uma unificação precária e cada um vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Se ninguém fizer, perde-se totalmente a noção de unidade do conhecimento, o conhecimento se fragmenta em 1000 pedaços incomunicáveis, portanto nada faz sentido. Então, você vê, as instituições de ensino se preocupam muito em transmitir os conhecimentos, registrá-los e transmiti-los. Não se preocupam em criar pessoas capazes de unificá-los. Você está entendendo? Então você tem cada vez mais conhecimento e cada vez menos pessoas capazes de compreendê-lo. E é justamente para isso que serve o ensino da filosofia. Ficou claro isso aí? Eu queria saber o que, assim, em Aristóteles, primeiro te impacta e te chama a atenção. Olha, o que mais impacta em Aristóteles é o esforço dele de ver as coisas por todos os lados possíveis. É a visão, Então, né? ele sempre diz, a investigação começa pelo repertório das opiniões dos sábios. Quer dizer, no mundo existem milhões de opiniões, mas tem algumas que são mais qualificadas. Mesmo assim, essas são em grande número.
Então, você pega essas opiniões, que representam assim, o melhor do que se sabe, e você vai ver que ali dentro você tem contradições, tensões, conflitos, etc, etc. Então, bom, agora nós vamos organizar o conflito. Nós vamos pegar para cada opinião qual é a categoria e o nível de predicação do cara com o qual o senhor está falando. Por exemplo, o nível de predicação. Ele está afirmando isso como uma afirmação categórica, ou é apenas uma hipótese? Né? E também a categoria, ele está falando de uma substância, de uma qualidade, de uma quantidade, de um movimento, do que ele está falando. E você vai então articulando as várias contradições, e você acaba descobrindo que elas não são tão contraditórias assim. Que elas são como se você estivesse fazendo um desenho, mas querendo dar uma tridimensionalidade, então você mede o seu objeto desde várias direções. Então articular as contradições faz com que o objeto apareça na sua frente. Isso é a coisa mais impressionante no Aristóteles. E isso é a base da técnica filosófica. Agora, se você não tem isso, então você tem aquela impressão de que a sucessão das teses filosóficas é apenas uma confusão de opiniões desencontradas. Elas não são desencontradas. É que elas são feitas, são emitidas desde perspectivas diferentes. Ou seja, os filósofos não estão respondendo as mesmas perguntas. Esse negócio de perguntas filosóficas eternas, isso aí não existe. Cada um que faz uma pergunta responde a pergunta que ele mesmo fez. O seguinte já trocou de pergunta. Então você tem que articular as perguntas para você entender as respostas. E Aristóteles é quem ensina como é que faz isso. Então, ensinar isso é ensinar a fazer filosofia, isso é formar filósofos. O que é o filósofo? É um sujeito capaz de, por si mesmo, empreender a busca da unidade do conhecimento na unidade da sua consciência e vice-versa. A existência desse tipo de pessoas é absolutamente fundamental para a sanidade da cultura e da sociedade. E são eles os pontos de unificação, onde aquilo começa a adquirir, vamos dizer, uma forma de conjunto inteligível. Tá certo? Essa inteligibilidade nunca é total e nunca é definitiva. Por quê? Porque de um tempo ao outro aparecem novos conhecimentos, novas informações, novas contradições, novas dificuldades, e você tem que estar permanentemente refazendo esse esforço. Então, quer dizer, a finalidade da filosofia não é chegar a teses universalmente aceitas. Ela pode até chegar, como por exemplo o negócio do Aperon, do Anaximandro, que eu falei, bom, aquilo foi descoberto de uma vez para sempre. Mas a finalidade não é essa. A finalidade da filosofia não é produzir um sistema filosófico, é produzir filósofos. Por isso que Platão estava certo quando ele identificava a filosofia e a educação. Ela é, vamos dizer, a mais alta forma de educação que existe. Você também é um teórico como Aristóteles, né? Você cria teorias, né? Você, a partir de temas, como Aristóteles fazia, elabora... A minha ideia nunca foi fazer um sistema filosófico. Usei até essa expressão, mas como dizer, com grano sales, é meio irônica. Eu pensei assim, como já existem muitos problemas que a filosofia resolveu, e alguns resolveu definitivamente, como esse negócio do Aperon, por exemplo, não adianta e não é necessário você fazer um sistema filosófico. Eu estou buscando a unidade do conhecimento na unidade da minha consciência e vice-versa. Para esta unidade, os filósofos do passado contribuíram muito, eles fizeram muitas coisas, eu não preciso fazer tudo de novo. Então eu só quero, como diz, tapar alguns buracos que neste momento parecem importantíssimos. Por exemplo, quando você lê ali no Eric Voegelin, que ele fala que os conhecimentos que estruturam a sociedade aparecem primeiro de uma maneira compacta e depois eles se tornam mais analíticos. Eu digo, bom, como é que faz isso? E foi daí que a teoria dos 4 discursos é isso. Como é que você transforma, você passa do discurso poético e imaginário para o retórico, o dialético e o lógico. É isso? Então, por isso que, quando eu mostrei esse trabalho para alguns discípulos, estudantes, ex-alunos do Eric Voegelin, eles compararam assim, como se tivesse um pilar ali no Eric Voegelin, estava faltando um tijolo para dar solidez. Botei o tijolo e falei, olha aqui, olha como o Eric Voegelin tinha razão nesse ponto. Então, às vezes, ainda no próprio trabalho dos 4 discursos, Avicena diz que existe uma unidade entre os 4 discursos.
Eu fui lá e mostrei, olha como a Avicena tem razão nesse ponto. Ele não explicou como é que ele tem razão. Então você tampar certos buracos, né? Certas questões que nunca foram resolvidas, como por exemplo, uma teoria unificada da psique. O que é a psique? Né? Dentro da psicologia, a psicologia do século XX descobriu grandes coisas, grandes obras, mas nunca explicou o que é, afinal de contas, o raio da psique. Você vê a elasticidade que existe dentro disso. Né? O Jung diz que a psique é a única realidade, tudo é psíquico. Daí chega o Skinner e diz, não existe psique alguma. Você imagina a unidade desta ciência, do objeto dela pode ser tudo ou nada. Eu falo, bom, então isso aí, uma definição da psique é urgente. Então daí fiz uma série de investigações para isso, partindo não das teorias prontas, mas usando o método Friedlander e perguntando qual é a experiência que está por trás. Ou seja, eu perguntei o que todos os psicólogos, conforme suas, malgrado suas diferenças, desde o Jung até o Skinner, o que eles entendem quando se fala de psique? Ou seja, eles entendem o termo. Para você dizer que uma coisa é tudo, que a coisa é nada, você precisa saber mais ou menos o que ela é. Então, qual é este elemento de experiência da qual pessoas como Jung ou Skinner partem para chegar a essas suas conclusões totalmente desencontradas? Então você pegar a unidade da experiência por baixo da variedade das teses. Também é uma técnica aristotélica. E daí tem lá um trabalho, não vou te explicar aqui, resumir o trabalho que é a psique, porque é muito complicado. Em função da questão da psique surge também, vamos dizer, o problema da psicologia evolutiva, que eu fui tratar na teoria das 12 camadas. Quer dizer, a ideia do Freud, da evolução da libido, não me satisfez de maneira alguma. Né? Eu não acredito que a libido evolui. Né? Você passa da fase oral para a fase anal, para a fase genital. Acho que todo mundo está nas 3 fases ao mesmo tempo. Né? Pelo menos no plano da fantasia você mistura tudo. Né? E então, essa ideia de você traçar a evolução da psique humana pela evolução da libido me parece uma ideia absolutamente pueril. Né? Então tem que ter outro critério. Esse critério, obviamente, tem que ser um critério cognitivo. Quer dizer, como é que qual é o quadro geral cognitivo dentro do qual a psique opera em diferentes etapas da sua evolução. E tem que ser um critério cognitivo que tome como ponto de partida o centro de interesse da psique. Porque do que se constitui a psique? A psique se constitui de um treco só que se chama atenção. É onde você presta atenção, é ali que você está, psicologicamente falando. Então você tem que ter uma sucessão de centros de atenção que se vamos dizer, se englobando e se sobrepondo. E daí é o negócio das 12 camadas. E é uma coisa de experiência muito interessante você perceber como o indivíduo que está numa camada mais primitiva, como que ele percebe o outro que está numa camada mais ampla ou mais avançada. E daí você tem toda uma fenomenologia do desentendimento humano, das falhas de comunicação humanas, que é um negócio, um tema inesgotável. O mundo da confusão humana. Ou seja, o que nós não entendemos, mas achamos que entendemos. E em vista disso tomamos decisões que são fundamentalmente erradas e que vão, às vezes, determinar todo o nosso destino. Como na história do Dostoiévski, Humilhados e Ofendidos. Né? A garota que rejeita o namorado e casa com outro, que é uma moça salafrária, vigarista. E 30 anos depois eles se encontram e dizem: nós poderíamos ter sido tão felizes juntos. Então isso aí é, de certo modo, o drama das biografias humanas. Né? As linhas de desenvolvimento que vão indo e se perdem através de escolhas erradas, de enganos terríveis. Outra coisa que eu observei foi que a maior parte das pessoas não sabe contar a sua história, não sabe quais são os enganos que ela cometeu, onde ela deixou de ver. Né? Em geral, a memória humana ela se baseia muito na autodefesa, na defesa da autoimagem. Em vez de você buscar a verdade da sua vida, você busca uma imagem na qual você possa se sustentar agora. Por um medo absolutamente imbecil. Né? Porque, vamos supor que eu tenho uma decepção comigo mesmo. Dizer, bom, grande porcaria, eu já tive milhares, nunca morri por causa disso. E essas decepções são justamente o que te permitem entender a trajetória da sua vida. Né?
Mas se você está muito, depende muito dessa autodefesa psíquica, então você não pode compreender sua vida. Se você não pode compreender sua vida, então você vai cometer o mesmo erro de novo, de novo, de novo, e no fim vai ser uma desgraça. Sabe, essa é a coisa que mais me comove no mundo. Eu conheço as vidas de muitas pessoas, né, e vejo como elas, num certo momento, perderam o bonde. Não estavam entendendo mais nada, e a vida delas mudou de rumo completamente, sem que elas percebessem ou que mudou, ou o que foi que as mudou. Então o indivíduo perde completamente o domínio da sua própria vida. Nosso domínio já é incompleto, já é precário, e se você não fizer essa revisão contínua do trajeto percorrido, você vai se perder mesmo. Então, você imagina, o que é um sujeito que não sabe nem mesmo contar a sua própria vida, para si mesmo? É cego em tiroteio, né? No entanto, pessoas assim têm opiniões sobre tudo, sobre o mundo, sobre a economia, sobre as guerras, sobre a religião, etc. etc. É patético, falando de patético. E se você cumprir todas as condições da educação, da formação filosófica, ainda assim, você é um deficiente. Agora, mas se você não fizer nada disso, e você se deixa guiar pelas suas impressões de momento, então onde é que você vai? Que conhecimento válido você vai adquirir? Que opinião você vai emitir que vale a pena de ser ouvida? Daí que eu acredito assim que o direito à expressão do pensamento deve ser complementado pelo direito de não ouvi-la. Olha, não me interessa o que você vai dizer, eu tenho coisa mais importante para fazer. Olavo, você, esse tijolo que você coloca no pilar, ele não só completa o pilar, mas ele de alguma forma modifica a compreensão do conjunto. A compreensão se torna muito mais profunda. Porque o Eric Wegener, ele salta de uma coisa para outra. Ele salta da noção do símbolo compactado para o que ele chama do conceito diferenciado. Essas duas coisas existem, mas como é que fizeram? Como é que saiu de uma coisa? Né? Então, por exemplo, você pode ter um conhecimento fundamental expresso sob a forma de um mito. É isso? Mas o mito é ambíguo, evidentemente. Ele pode ter vários significados. É isso? Então, como é que você vai descompactando e desses vários significados você vai separando os verdadeiros dos menos verdadeiros, né? Então, para isso é necessário que surja um conflito. Então, essa esfera do conflito é a esfera da retórica, que é a esfera do verossímil. Eu acho que é assim, ou eu acho que é assado. Eu estou vendo assim, eu estou vendo assado. Muito bem, daí que se cria o conflito. Como é que você elabora o conflito? Através do exame dialético. Através do exame dialético você então reduz aquela massa de significados possíveis a um ou dois verdadeiros. Diz, bom, isto aqui então pode servir de premissa para raciocínios científicos. Então esse é o processo pelo qual se dá essa descompactação dos símbolos, como ele chama. E é um processo consecutivo, é isso que você... Consecutivo, não tem como saltar etapas. Não tem como saltar etapas. Porque em Aristóteles eles estão distribuídos arbitrariamente. Eles estão... Bom, Aristóteles escreveu um livro sobre cada uma dessas disciplinas. Escreveu um livro sobre a poética, um livro sobre a retórica, um livro sobre a dialética e 2 livros sobre a lógica. Tá certo? Ele não diz em parte alguma que isto é uma ciência unificada. Quem diz é a Avicena. Mas depois que a Avicena avisou, você não tem mais desculpa para você não examinar e ver, peraí, vamos ver se isto é assim. E quando você vai ver, é exatamente assim. Porque Aristóteles não fez uma teoria unificada dos 4 discursos, mas ele fez uma teoria unificada da formação dos conceitos, onde ele vai mostrando como, da percepção sensível, você cria as imagens na memória. Essas imagens, então, elas têm uma espécie de uma tensão, uma ambiguidade. Por exemplo, você está vendo uma vaca, mas aquela vaca para você não significa só aquela vaca, é vaca em geral. Então é a vaca singular que contém compactamente todas as vacas. Então esse é o símbolo. Daí você tem que descompactar o símbolo, você tem que distinguir entre a vaca individual que você está vendo e a ideia de vaca em geral que está por trás. Então você tem, como ele diz, você tem um esquema fático, um esquema de fato, isso é um termo moderno, não foi ele que inventou. Você tem o esquema do fato e você tem um esquema idético, que é o que está no fundo daquilo. Você tem que distinguir isso. Que é isso? Dialética. Tá entendendo? Quer dizer, o Aristóteles dá o caminho das pedras. Eu sei que ensina a filosofar. Da antiguidade ele é o único que faz isso. Os outros expõem a sua filosofia. O próprio Platão ensina a sua filosofia. E ele mostra o Sócrates em ação, o que já ajuda um pouco.
né? Mas se você perguntar quais são os princípios que o Sócrates está seguindo, né? Isso aí só aparece no Aristóteles. Né? Então, são alguns filósofos que têm uma consciência mais clara da necessidade de expor a técnica filosófica. Então, os grandes nisso são Aristóteles, Hegel e o Lila Velho. E o Bernard Lonergan, com o livro Insights, que é um livro de 1000 páginas, que explica por que você entende aquilo que você entende. Um livro absolutamente maravilhoso. Um livro sem similar no mundo. Bom, em que outras áreas do conhecimento você colocou os seus tijolos ali? Bom, nós falamos da... Eu tentei tampando vários buracos, e tampando vários buracos que me apareciam. Tampando-os para minha própria orientação, em primeiro lugar. Falei, olha, isso aqui eu busquei, não encontrei parte alguma, eu vou ter que resolver o problema. Né? Então, esta questão, esta tensão entre intuição e razão, que perpassa toda a história da filosofia. Então, o conhecimento obtido por experiência direta, o conhecimento obtido por uma análise, uma dedução, uma coisa assim. E a minha solução foi o que eu chamei intuicionismo radical. Falei, não existe o conhecimento racional. Né? A razão não pode te dar conhecimentos. Ela só pode relacionar conhecimentos que você já tem ou analisá-los. Então, todo conhecimento tem que ter uma outra origem. Inclusive, a própria compreensão do raciocínio lógico ou é uma compreensão intuitiva ou não é compreensão alguma. O sujeito te mostra um silogismo e você percebe que a conclusão já está contida na premissa. Como é que você percebe isso? Por raciocínio? Não, o raciocínio montou essas três coisas. Agora, como é que você percebe a identidade das proposições? Só pode perceber num relance intuitivo. Então, só existe um conhecimento, que é o conhecimento por intuição, por percepção imediata, que é inclusive a base do próprio raciocínio. Bom, isso aí é claro que tirou um monte de problema da minha cabeça, né? E também me orientou no sentido de tentar puxar os meus alunos para a percepção intuitiva, mais do que para o raciocínio. Muitas pessoas dizem, a filosofia vai ensinar a pensar. De pensar morreu um burro, pensar todo mundo sabe. Um computador sabe, um gato sabe. Você vê o gato pulando o muro. O gato chega aqui, o muro está aqui. Ele dá uma olhadinha para... O que ele está fazendo? Está fazendo uma equação trigonométrica, para ver quanto de força ele precisa fazer para pular. Então, se o gato sabe trigonometria, meu Deus do céu, então, qual é a vantagem? Então, o negócio é dirigir a sua atenção, o seu esforço, para a percepção de realidade, percepção intuitiva. Mesmo porque a intuição não consome energia, ela é instantânea. E o pensamento consome, porque o pensamento você tem que construir. Então, assim, pensar o mínimo, intuir o máximo. Deixar-se impregnar do sentido do óbvio, da presença, etc, etc. O que não tiver na presença, que você só vai poder saber por conjectura, então você vai ter que pensar, vai ter que raciocinar. Então, o raciocínio é um complemento da faculdade intuitiva. Isso é uma das conclusões que eu peguei do próprio Lonergan. Quer dizer, vendo ali, né, ele não diz isso, ele não formula o intuicionismo radical, mas ele vai te mostrando que na base de todo e qualquer raciocínio, por mais complexo que seja, existe um negócio que chama o insight. É a mesma coisa que a intuição. Então, esse é um segundo problema. Depois, em outras áreas, onde eu não encontrava solução para os problemas, por exemplo, se você lê tudo quanto é coisa de filosofia política, ciência política, teoria política, etc, etc, eu via que faltava um negócio. Os caras não explicavam o que é o poder. Quando eu li no Bertrand Russell, né, uma frase, para mim foi decisiva essa frase, ele diz, o conceito de poder é, em ciências humanas, um análogo daquilo que é o conceito de energia em física. Sem o conceito de energia você não faz nada em física. Então, sem o conceito de poder também não. Depois o Bertrand Russell explica errado o poder, mas a descoberta fundamental eu peguei dele. Né? Então nós temos que fazer uma fenomenologia do poder, não tomando como sinônimo de poder os símbolos que o representam atualmente. Você pensa em poder, já pensa em governo, em sistema eleitoral, ou em ditaduras, etc, etc. Não, mas isso aí
São formas históricas que o poder foi adquirindo. Tem que haver um fenômeno permanente, né, que assume essas várias formas. Não é isso? Então, vamos dizer, o que é o poder? O poder é uma possibilidade concreta de ação. Tem possibilidade concreta, porque possibilidade abstrata. Bom, eu tenho a possibilidade até de eu ser papa, abstratamente, mas concretamente, qual é a disponibilidade real que eu tenho no momento? Então você vai vendo as várias formas de exercício desse poder e você chega à conclusão de que na vida social, quer dizer, descontado o poder que você tem sobre você mesmo e que você pode não ter, por exemplo, você pode nascer desprovido da faculdade de movimento, não é isso? Nasce paralítico, ou nasce cego, nasce surdo. Então, algumas das nossas modalidades de ação são ações feitas não sobre nós mesmos, nem sobre o ambiente físico, mas sobre outras pessoas. Né? E aí você tem, vamos dizer, o fenômeno da obediência. Por que um manda e o outro obedece? Eu me lembro quando eu era jovem, eu vi uma foto de um general de 1,20 m passando em revista, né? Uma tropa de soldados de 1,90 m. E eu pensava assim, mas por que eles obedecem a esse baixinho? Qual é o segredo por trás? Mas, então, você vai ter que explicar, vamos dizer, as várias formas do poder no sentido mais concreto possível, para depois você aplicar na análise das situações concretas. Quando eu obtive esse negócio da fenomenologia do poder, eu vi que faltava alguma coisa. Ou seja, esse conceito não resolvia todos os problemas, você precisava explorar mais o conceito de ação, que o Ludwig von Mises, em parte, elaborou dentro do livro Ação Humana. Mas a fenomenologia dele da ação humana está prejudicada por preconceitos kantianos que ele tem. Acho que não dá para explicar isso agora, posso falar disso até uma outra ocasião, mas agora vamos deixar compactado assim mesmo. O problema da ação implica dois outros conceitos que eu também não vi em parte alguma, que é o conceito do horizonte de consciência, quer dizer, o conjunto das informações disponíveis, conjunto articulado das informações disponíveis. Ou dito de outro modo, a unidade do conhecimento tal como ela existe na mente do seu fulano, na consciência do seu ciclano, assim por diante. Né? E o horizonte de consciência é definido pelo seu limite, quer dizer, onde ele termina. O que o sujeito obviamente não está vendo, aquilo que ele não sabe. Foi o método que eu usei no Maquiavel, né? O que o Maquiavel não sabe. Certo? E se o sujeito não sabe aquilo que ele precisaria saber para resolver o problema que ele está lidando, então não se trata, vamos dizer, da ignorância inocente, que o pessoal chama de nesciência, mas traz de ignorância positiva. Né? Também, essa questão do horizonte de consciência eu apliquei num monte sobretudo esses filósofos que teorizam sobre a política, o poder, etc., etc., é preciso aplicar a medida do horizonte de consciência não só aos agentes políticos, mas a esses grandes teóricos que também são agentes de algum modo. Então, por exemplo, Karl Marx, quando ele diz o seguinte: só o proletariado pode ter uma consciência real do movimento histórico, porque a consciência das outras classes está limitada por interesses, né? Que ela toma esses interesses de maneira ingênua, como se fossem autoprobantes, então ela não faz hipóteses contra esses interesses. E o proletariado, coitado, não tem interesse nenhum, né? Ele só tem interesse na sua libertação. Então a visão que ele tem do mundo é uma visão objetiva e a das outras classes é subjetiva. E ele não fez a seguinte pergunta: disse, bom, como que eu, sendo um burguês, consegui ter a consciência do proletariado quando de fato nenhum proletário teve? É uma pergunta que a mim me parece óbvia, é a primeira que me ocorreria se eu fosse Karl Marx. Quer dizer, onde estou eu nessa história inteira? Então, do mesmo modo, você vai ver esse tipo de limitação do horizonte de consciência em praticamente todos os grandes filósofos da política, né? Você vai ver isso em John Locke, em Kant, todos eles têm isso aí. Perguntas óbvias que eles teriam que ter feito. Né? Quando Kant diz, nós não conhecemos as coisas em si, só conhecemos a aparência fenomênica. Eu digo, bom, isso se aplica a você também? Né? Isso se aplica à sua filosofia? Por exemplo, você está escrevendo a sua filosofia. Eu vou perceber apenas a aparência fenomênica dela ou vou perceber a sua filosofia mesmo? Pergunta também que a mim teria ocorrido na mesma hora. Mas ele não faz essa pergunta.